Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo, estou aqui para ajudar você em probabilidade, estatística, computação, ciência de dados, todo esse universo que ronda estatística para concurso. E nessa aula nós vamos trazer para você uma questão da prova de fiscal de tributos estaduais lá do estado de Mato Grosso. Vamos trazer para você uma questão envolvendo conceitos de regressão linear. Vale a pena você ficar até o final dessa aula, porque muito mais além de resolver essa questão para você, nós vamos discutir e aprender um pouquinho mais aqui sobre regressão linear. Não vamos fazer contas, não vamos aqui trazer para você algum desenvolvimento algébrico, mas vamos tocar em algumas fórmulas e alguns modelos para que você entenda um pouquinho mais acerca de regressão e acerca de modelos de regressão linear e também modelos de probabilidade. Então, olha só, para isso então, nós temos aqui essa questão que dizia o seguinte, olha só. Em modelos de regressão linear, afirma-se que há heterossedacidade quando... E aí, então, nós temos um palavrão aqui no conceito de regressão linear. Mas nós vamos discutir aqui com você alguns desses conceitos de regressão para que você saia dessa aula aprendendo um pouquinho mais acerca de regressão. Eu prometo que você não vai precisar de nenhum conhecimento aqui ou nenhum desenvolvimento. Essa aula vai ser mais para apresentar conceitos e aclarar dentro da sua cabeça o que vem a ser modelo de regressão linear. Então, para isso nós vamos trazer aqui algumas ilustrações e algumas fórmulas. Não se preocupe que você não vai precisar saber o uso dessas fórmulas. Olha só. Então vamos passar aqui para esse gráfico que nos diz o seguinte, olha só. Suponha que nós temos uma variável aleatória, que é uma variável que eu vou chamar aqui de y, e eu vou dizer para você o seguinte, olha só, suponha que essa variável aleatória segue o modelo de distribuição de probabilidade do tipo normal e que tenha uma média 2 e uma variância igual a 9, por exemplo. Apenas para ilustrar para você. O que nós queremos dizer é o seguinte, que o parâmetro média, para essa variável aleatória é igual a 2 e ela tem uma dispersão, ou seja, esse conjunto de dados ele fica disperso em torno desse valor médio com uma variância igual a 9. Ou seja, aqui está o que nós diríamos ser a dispersão desse conjunto de dados em relação a esse valor médio. Em vez de o valor 2, eu vou usar aqui uma constante, só para dizer que esse é um valor conhecido. Olha só, comumente você verá chamando essa média da letra grega mi, ou seja, esse valor médio, ele fica agora representado por essa constante mi. É um valor fixo conhecido. O que é aleatório? É a variável aleatória y. Suponha também que nós vamos chamar essa variância não de 9, mas de um valor constante também, eu vou chamar sigma 2. Então, aqui está a variável aleatória y caracterizada por um modelo de distribuição de probabilidade normal,
com média μ e variância σ2. Ou seja, uma vez que nós temos essa variável aleatória y, nós podemos agora calcular probabilidades e essas probabilidades comumente aparecem numa tabela de probabilidades onde você poderá calcular. Por exemplo, olha só, suponha que isso aqui é um valor, vou chamar aqui de 6, só para ficar caracterizado, que é um valor constante. Olha só, eu posso calcular a probabilidade de y ser menor ou igual a 6. Isso já está tabelado, não é o objetivo dessa aula, mas você pode, conhecendo a média e a variância, calcular esse tipo de probabilidade. Uma outra coisa que nós podemos também calcular é um intervalo de confiança para essa variável aleatória y. Então, o que eu posso dizer? Olha só, eu posso então determinar o intervalo de confiança, uma vez que eu obtenho. Suponha que você não conhece o seu conjunto de dados, você não conhece esse conjunto de dados, você quer estimar esse valor médio, o valor μ. Então, para isso, nós podemos lançar mão de uma amostra aleatória composta por observações y1, y2, e assim sucessivamente. Nós vamos supor que nós temos n observações para esse conjunto de dados, ou para essa variável aleatória y. Então, eu posso dizer que um valor e um intervalo de confiança para a variável aleatória y seria algo da forma em que eu pudesse dizer que é dessa forma aqui. Olha só, é um valor médio para essa amostra. A média, então, é calculada, né, sobre essa amostra, somando todas essas observações e dividido por n. Ora, então, nós sabemos que um valor ou um intervalo de confiança para essa média é da forma em que nós temos um valor médio, temos aqui uma probabilidade normal, um quantio da distribuição normal. Nós multiplicamos isso aqui pelo desvio padrão dessa variável aleatória e dividimos pela raiz de n. E aqui estamos supondo que essa variância é um valor conhecido, conforme dissemos no início. Suponha que σ2 é igual a 9. Dessa forma, nós teríamos um desvio padrão igual a 3. Ou seja, nós temos aqui inicialmente, aliás, aqui eu coloquei um intervalo de confiança, né? Eu coloquei um limite inferior para um intervalo de confiança. Um limite superior seria algo do tipo a média amostral mais esse quantio da distribuição normal vezes o desvio padrão sobre a raiz de n. Esse n, como nós sabemos aqui, é o tamanho dessa amostra. À medida que essa amostra aumenta, eu tenho aí melhores propriedades para essa estimação. Você pode pensar o seguinte, olha só, suponha que você tem uma população e você vai aumentando o tamanho dessa amostra. Suponha que você pode fazer isso indefinidamente. Uma hora você vai chegar na sua população. Então, a sua amostra vai crescendo de tal maneira que esse tamanho amostral, à medida que ele cresce, você chega próximo da população,
então você está chegando cada vez mais perto do verdadeiro valor da média Mi. Então, só para deixar para você esse conceito, estamos falando de uma variável aleatória, um modelo de distribuição em que nós temos caracterizada aqui a distribuição normal. Então, nós poderíamos calcular, por exemplo, o intervalo de confiança para a média desse modelo. Então, agora vamos supor que nós temos uma informação a mais. Suponha que além dos valores y1, y2 até yn, uma amostra aleatória de tamanho n, retirada da mesma população, portanto, uma variável aleatória y que segue uma distribuição normal com a média Mi e a variância sigma2. Agora, além da variável, a própria variável y, eu obtenho uma variável x, de tal sorte que agora eu obtenho uma amostra de pares ordenados da forma xi, yi, com i variando de 1 até n. Então, agora eu tenho uma amostra de pares ordenados, xi, yi, e eu estou imaginando o seguinte: a minha variável x, que eu vou supor inicialmente que é uma variável não aleatória, ela é uma variável conhecida, eu estou supondo que essa variável y é explicada também por essa variável conhecida x. Suponha que nós tivéssemos aqui, olha só, suponha que y fosse da forma 3x mais 5, por exemplo, né? Estamos supondo que há uma relação entre x e y, ou seja, cada valor de y é o valor de x multiplicado por 3 e somada uma constante, um valor constante igual a 5. Então, isso aí, nós estamos vendo que y tem uma relação linear com x, ou x tem uma relação linear com y. Então, veja bem, nesse caso aí, nós temos um modelo também que estamos supondo ser conhecido. Mas, e aí vem a coisa aqui só para infernizar a vida do concurseiro, vamos imaginar aqui, ó, que esse modelo pudesse ser genericamente escrito dessa forma aqui, olha só. Nós temos yi, deixa eu escrever isso aqui de uma maneira diferente. Então, o que nós estamos dizendo? Vamos dizer que isso aqui é beta i, é um beta, né? Vezes um xi, ou seja, beta é um valor constante, vezes o xi, mais uma constante alfa. É como se nós tivéssemos aqui o beta igual a 3 e esse alfa igual a 5. Ou seja, o que nós temos agora aqui, genericamente, é um modelo de regressão linear. E nesse caso aqui, como nós temos apenas uma variável explicando a variabilidade de y, nós temos um modelo de regressão linear simples. O que tem que ficar claro para você aqui de tudo isso que nós estamos falando? Tem que ficar claro para você é que continuamos a falar de uma variável aleatória y que tem um modelo de distribuição de probabilidade que é um modelo normal, com um valor médio Mi, desconhecido, e uma variância sigma2. Esse valor médio nós queremos estimar.
poderíamos também ter por objetivo estimar essa variância sigma 2. Então, de maneira geral, se nós considerarmos um modelo de distribuição normal com uma média μ e uma variância sigma 2, queremos obter uma amostra aleatória desse tipo, xi e yi, para estimar o valor de y que segue o modelo de distribuição do tipo normal. Ora, uma vez que nós usamos essa amostra para estimar os parâmetros do modelo y ou da variável aleatória y, nós vamos obter um valor beta como coeficiente de xi e um valor alfa como uma constante nesse modelo, mas ao usar a amostra aleatória para estimar os valores de yi ou os valores médios de yi, nós vamos cometer um erro. Então, genericamente, eu vou acrescentar um termo de erro ao meu modelo, a esse modelo de regressão linear simples. Então, você que chegou até aqui, sei que você está muito interessado aí em estatística para concurso, já deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal e comenta aí, deixa nos comentários, eu sou forte, para eu saber que você chegou até aqui e que você realmente está engajado em obter a sua aprovação. Então, veja só, nós temos então aqui, olha só, inicialmente nós tínhamos um modelo de distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Ao acrescentar uma informação de um valor que não é aleatório, um valor x, eu continuo tendo um valor que é aleatório. Eu vou dizer então, olha só, que y dado x segue o modelo de distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que agora eu posso estimar um valor médio de y usando um modelo que é alfa mais um beta vezes um xi. Como eu uso uma amostra para estimar valores de alfa e valores de beta, eu estou cometendo um erro εi. Então, veja só. Agora, relembrando aqui as propriedades de valor esperado e de variância, o que nós podemos falar? Vamos, então, calcular o valor esperado de yi. Isso vai ser o valor esperado de alfa mais o beta vezes o xi mais o termo de erro. Ora, cada uma dessas parcelas aqui é um valor que pode ser escrito dessa maneira, olha só. Esperança de alfa mais esperança de beta vezes xi mais esperança desse erro aleatório. Note que, sendo então alfa e beta valores constantes, eles são valores constantes, o que é aleatório nesse modelo aqui? O que é aleatório nesse modelo é o termo de erro que eu cometo. Afinal de contas, olha só, se eu tomo uma certa amostra, eu vou obter uma estimativa para alfa e uma estimativa para beta. A partir desses valores, eu vou obter uma estimativa para a média do valor que eu estou calculando, olha só.
Isso aqui, então, é uma média estimada, uma média no ponto I, que vai ser igual ao quê? Ora, alfa é um valor constante, isso vai ser um valor constante. Beta vezes xi é um valor constante, portanto, isso aqui vai se repetir. E na regressão linear simples, há uma suposição de que cada termo de erro que eu cometo, lembre-se de que esse erro é aleatório, esse erro também deve seguir uma distribuição normal, agora com média zero e a variância sigma 2. Ora, com isso, dado que essa média aqui é zero, note então que eu estou estimando o valor médio para esse modelo. E olha só, quando nós escrevemos a variância de yi, isso vai ser a variância de alfa mais beta xi mais o epsilon. Ora, note também que, pelas propriedades de variância, se você ainda não conhece as propriedades da variância, dá uma olhadinha aqui nesse card aqui dessa aula, ó, vou deixar aqui em cima, para você conhecer as propriedades de valor médio e de variância. Veja que isso aqui é uma constante, portanto tem variância zero. Isso aqui também é constante, portanto tem variância zero. Então, obrigatoriamente, o que nós deveremos ter aqui? Olha só. A variância de yi é igual à variância de epsilon. Ora, quem é a variância de yi? É a variância de y no nosso modelo, que é um valor constante. Então, olha só, um valor constante. Então, a variância do meu modelo é uma variância sigma 2, que, por suposição, é um valor conhecido e constante. Ou seja, olha o que está por trás aqui da filosofia do modelo de regressão linear. Ora, eu estou usando aqui uma amostra para estimar os parâmetros beta e alfa. Portanto, o que nós teremos? Esse modelo aqui, nós já vimos o quê? Que a variância de y é sigma 2. Portanto, olha só, a variância desse cara aqui, que é o meu valor médio, vai me dar a variância do erro que eu cometo, que por suposição deve ser o quê? Um valor conhecido e constante. Ou seja, mais uma vez, querendo ser bem didático com você, então olha só, suponha que nós temos uma amostra. Vamos agora, por meio de um valor, suponha que nós temos aqui o valor x igual a 3 e eu quero estimar o valor y nesse modelo aqui. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que yi é o meu valor médio estimado, que vai ser igual a quem? Vai ser igual aquele cara ali, o beta, que nós vamos estimar, vezes o xi, quem é o xi? É o 3, mais um alfa, que nós também vamos estimar por meio dessa amostra. Ou seja, estamos estimando o valor médio mi para esse modelo aqui. E por suposição, esse modelo tem variância sigma 2 constante. A cada valor tomado para x,
nós devemos ter a mesma variância σ2 para o erro que se comete, tá? Então, uma vez, olha, que nós temos o valor verdadeiro yi desconhecido, vamos estimar o valor yi aplicando no modelo estimado, nós vamos obter o quê? Um valor yi chapéu estimado, tal que o valor verdadeiro, que é desconhecido, temos aqui, olha só, o valor verdadeiro e desconhecido, e temos aqui o valor estimado por meio da amostra. Essa diferença vai me dar o que nós chamamos de resíduo. Ou seja, no modelo teórico, nós temos um erro aleatório obtido ou obtidas as estimativas para esses parâmetros alfa e beta. Nós vamos achar um valor estimado de y e cada valor y vai me dar um erro aleatório que nesse caso aqui nós chamamos de resíduo. Ou seja, uma vez que o nosso modelo ou a nossa variável y tem uma variância constante σ2, a variância desses resíduos também deve ser constante e σ2. Em outras palavras, ao estimar o modelo de regressão, aqui tomado, olha só, ao estimar esse modelo por meio da amostra, os resíduos que nós vamos obter devem ser aleatórios e devem ter uma variância σ2 constante. Essa variância σ2 constante, observada aqui para os erros que se cometem, se essa variável é constante, nós dizemos que o modelo tem homocedasticidade. Então, tudo isso aqui apenas para chegar no termo heterocedasticidade. Então, heterocedasticidade é o contrário de homocedasticidade. Quando um modelo tiver homocedasticidade, nós dizemos homocedasticidade. Nós dizemos que essa variância do termo de erro é um valor constante. Constante igual a σ2. Se nós garantirmos que esse valor é constante, nós teremos um modelo caminhando para ser um modelo adequado. O que é ser um modelo adequado? Ora, inicialmente nós tínhamos que y segue uma distribuição normal com média μ e σ2. Uma vez que nós conhecemos o modelo de probabilidade, o que nós queremos dizer? Ora, nós estamos querendo dizer que esse modelo de y é conhecido. Como ele é uma variável aleatória do tipo normal, a sua função densidade de probabilidade é conhecida e escrita dessa maneira aqui. Olha só, x menos μ elevado ao quadrado sobre 2 σ2. Uma vez que nós conhecemos essa expressão e sabemos que y, né? Botei x ali por vício, isso aqui é y, né? Então, olha só, y varia nos números reais. Um modelo de distribuição normal, eu consigo calcular probabilidades por essa função densidade de probabilidade e consigo também calcular um intervalo de confiança
conforme nós já mostramos. Agora nós queremos acrescentar a informação da variável x, ou seja, nós estamos refinando esse modelo y. Então, é isso aí que nós estamos fazendo por meio do modelo de regressão linear. Inicialmente, nós temos um modelo do tipo normal, agora nós estamos acrescentando uma informação, que é x, e queremos, então, calcular, ou estamos interessados em estudar o comportamento de y, ou realizar previsões para a variável y, ou ainda, calcular um intervalo de confiança para a variável y. Então, para isso se presta o modelo de regressão linear simples. Estamos dando uma refinada nesse modelo inicial. Ora, então vimos, que esses resíduos ao final, eles devem ser também valores que têm uma média zero e uma variável ou uma variância constante igual à variância do modelo y, que nesse caso aqui eu chamei de sigma 2. Então, olha só, se o modelo é adequado, veja só, inicialmente nós temos aqui um modelo de probabilidade. É um modelo normal com média μ e variância sigma 2. Então, agora nós estamos refinando esse modelo com a informação de x. Como é que se comporta agora os intervalos de confiança para esse modelo? Ora, se o modelo é adequado, o que nós vamos ter? O valor de y verdadeiro menos o seu valor estimado vai nos dar o quê? Um erro. E esse erro segue também uma distribuição normal, agora com média zero e variância sigma 2. Portanto, eu devo garantir agora que esse erro de fato tem uma variância constante. Então, se cada valor verdadeiro menos o seu valor estimado me dá um erro, me dá um resíduo, E eu pego agora cada um desses resíduos e vou plotar um gráfico com as minhas variáveis x. Suponhamos aqui, x1, x2, x3. Aí aqui eu vou ter o quê? Um resíduo 1, que vai ser quem? y1 menos y1 estimado. Vou ter um resíduo 2, que vai ser y2 menos y2 estimado, usando o meu modelo. Quem é o meu modelo? Eu estou dizendo que yi é igual a alfa mais um beta vezes um xi. E quando eu obtenho a estimativa de alfa e beta, eu boto um chapéu aqui nessa expressão. Então, ao fazer isso e plotar cada valor de x pelos valores dos resíduos, esses resíduos estarão bem comportados aqui em torno de uma reta, conforme aparece aqui nesse gráfico. Então, para nós detectarmos que existe homocedasticidade e não heterocedasticidade nos resíduos do conjunto de dados, usando o modelo que foi estimado, um dos caminhos é plotar cada valor de x pelo valor dos seus resíduos. Uma vez que esses resíduos se comportam aqui em torno de um valor, mais ou menos numa reta aqui, esses resíduos são bem comportados, de fato, eles têm aqui uma variância constante. Se a sua variância não for constante, esses resíduos vão se comportar mais ou menos
como um funil aqui, olha só. Esses valores vão abrindo aqui à medida de que vai crescendo os nossos valores de x. Então, quando você vê um gráfico da sua variável regressora x pelos resíduos se comportando dessa maneira aqui, isso aqui é um sinal de que a variância dos resíduos não está se mostrando constante, o que contraria uma suposição do modelo de regressão linear. Portanto, heterossedasticidade é quando nós temos a variância não constante após usar aqui ou estimar o modelo de regressão para o conjunto de dados. Então, olha só, muito importante, se há heterossedasticidade, ou seja, se esses resíduos não são constantes, não tem variância constante, né? Heterossedasticidade, o que acontece? Esse modelo fica inadequado para os fins que se pretende por meio do modelo. Então, é importante saber que agora, se você faz um modelo de regressão linear e você chega à conclusão, então, de que YI é um alfa estimado mais um beta estimado vezes cada valor conhecido xi, e você não garante que a variância do termo de erro é um valor constante, sigma 2, existe então heterossedasticidade, essa variância não é constante e nós não vamos poder usar esse modelo para o fim que se pretende. Qual o fim que se pretende? Conhecer a variabilidade da variável y, calcular intervalos de confiança, calcular predições ou fazer previsões. É para isso que nós usamos o modelo de regressão linear. Então, essa aula aqui foi para falar aqui de uma forma bem tranquila acerca de heterossedasticidade. Então, essa aula aqui foi para desvendar para você essa palavrinha heterossedasticidade aplicada aí no contexto de regressão linear. E nós acabamos aqui batendo um papo mais detalhado acerca de regressão linear. Então, se você faz um ajuste de um modelo de regressão linear e não se verifica a homossedasticidade dos resíduos, isto é, os resíduos não têm variância constante, o que vai acontecer é que você não pode usar esse modelo para os fins que se destinam. Com isso, então, olha só, voltando aqui a essa questão, deixa eu apagar isso aqui para você. O que vai acontecer? Em modelos de regressão linear, afirma-se que há heterossedasticidade quando a variância do termo de erro, ou a variância dos erros, né, não é a mesma em todas as observações feitas. Essa variância não é constante. Em outras palavras, olha só, se você tiver um resíduo, suponha o resíduo 1, que é o seu primeiro ponto, seu primeiro y, menos o y1 estimado. Estimado como? Usando o modelo, né? Quem é o modelo? YI é igual a alfa chapéu mais beta chapéu vezes o xi. É tal que, se você tiver agora o termo de erro 2, ou o resíduo número 2, y2 menos o y chapéu estimado 1.2. Se nós não observarmos essa constância da variável, suponhamos, da variância, né? Suponhamos aqui, variância de E1 diferente da variância de E2, você tem o que se chama de heterossedasticidade. Heterossedasticidade
prejudica o seu modelo de regressão linear e você não pode usá-lo para os fins que se destinam. Eu espero que tudo isso aí tenha ficado claro para você. Se você estiver interessado em aprender um pouquinho mais sobre regressão linear, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para um curso de regressão linear, onde você tem aí a obtenção de todos dessas estimativas, né? Dos estimadores de alfa, de beta, um estudo completo aí sobre regressão, como obter esses parâmetros por mínimos quadrados, pelo método da máxima verossimilhança, como obter um intervalo de confiança para esses parâmetros beta e alfa, como obter intervalos, enfim, um curso aí para você aprofundar no seu conhecimento de regressão linear simples. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.